Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de português instrumental. Nessa disciplina, ao longo de todo o semestre, nós vamos trabalhar o uso correto da língua portuguesa. Nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência da comunicação, mas o objetivo é que a gente consiga despertar no aluno o interesse em falar corretamente. Eu posso dizer por experiência que esse é um grande tabu nas salas de aula. Infelizmente, as pessoas veem o falar correto como algo errado, por incrível que pareça. Eu, de certa forma, entendo e vou fazer uso da minha experiência pessoal para, de repente, falar um pouco do porquê isso acontece. Eu vim de uma origem humilde, na minha família todos falavam errado, como até hoje falam, e o falar correto era visto de uma maneira diferente. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu comecei a trabalhar, comecei a lidar com pessoas com um nível de conhecimento um pouco maior e isso me obrigou a falar como elas falavam. Então eu fui trabalhar depois numa multinacional onde você tinha que seguir a norma do grupo, que era falar corretamente. E aí você, ao invés de falar você fala você. Ao invés de falar nós, você fala nós. E aí você começa a formar frases mais bem elaboradas. Eu sei que para muita gente isso pode soar estranho, isso pode soar de uma maneira diferente e até mesmo ridícula, vamos dizer assim, quando as pessoas começam a falar corretamente. Mas o objetivo é justamente esse. Vocês estão subindo um degrau na carreira de vocês. Vocês estão subindo na escadinha e quanto mais você sobe, mais você tem que dominar certos conhecimentos. E não só dominar, você tem que expressar esses conhecimentos, você tem que saber externalizar isso. E no ambiente de trabalho, uma coisa que vai ser requerida de vocês é a comunicação. Vocês vão ter que se comunicar com os seus empregados, vocês vão ter que se comunicar com os seus chefes, vocês vão ter que comunicar com uma autoridade, vocês vão ter que se comunicar com fornecedores, clientes e assim por diante. Então, o falar correto também é diferente de falar excessivamente correto, cheio de firulas. Você não precisa ser muito prolixo, falar demais e não falar nada ao mesmo tempo. Ou em cada frase que você vai falar, você coloca uma palavra extremamente culta. A história não é essa. A história é você se comunicar corretamente. Eu consigo me fazer entender sem usar a norma culta? Sem usar o padrão correto, gramatical da língua portuguesa? Sim, você consegue se expressar, você consegue se fazer entender. Mas é importante você se esforçar para fazer uso da norma correta, porque isso pode ser um diferencial. Imagina só você fazendo uma entrevista de emprego e ao longo do processo da entrevista de emprego, você começa a falar errado. Que impressão que você vai deixar para o seu entrevistador? Você é solicitado a escrever um correio eletrônico, porque quando a gente fala em se comunicar, você vai se comunicar pela língua falada, mas você vai se comunicar também de maneira escrita. Como você vai redigir? Como você vai elaborar um texto cheio de erros de português? Então, por mais que você ache, como aluno, que você está exagerando, que você está, de repente, fazendo um papel ridículo perante os seus colegas que falam errado, não, deixa isso para lá. Faça a sua parte, fale corretamente. Se for o caso, você escolha o ambiente, como eu fazia. Na minha casa, eu não exagerava tanto, eu procurava falar como os meus pais falavam, para não criar um constrangimento. Agora, é o correto? Não, não é o correto. O correto é você falar normalmente, para que isso faça parte da sua fluência, né? Que isso seja você, que você incorpore isso como a maneira correta. E as pessoas, elas que se adequam. Então, o objetivo aqui é forçar vocês, no bom sentido, a realmente fazer uso, a aprender, ver quais são os principais erros, né? Onde vocês podem estar melhorando, tanto na questão da língua falada, como também na língua escrita. Então, internalizem isso, coloquem isso na vida de vocês. Se esforcem no dia a dia, que com certeza as recompensas lá na frente, elas virão. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o que é comunicação.
Vamos ver como que funciona o processo de comunicação, existe todo um conceito por trás disso, né? Um conjunto de elementos que faz parte da comunicação. Nós vamos verificar quais são os elementos essenciais nesse processo de comunicação. Vamos entrar um pouquinho na questão da língua, da linguagem e da fala também. E vamos fazer alguns exercícios. Então, ao longo do semestre, nós vamos trabalhar com uma bibliografia que vocês podem seguir. Vocês têm, na primeira aula, foi colocado para vocês, na primeira ou na segunda aula, foi colocado para vocês um roteiro com todos os tópicos que nós vamos abordar ao longo do semestre. Então, esse é o nosso livro, da professora Dileta e da professora Lúbia, Português Instrumental, tá bom? Então, basicamente, o que é a comunicação? É um processo social. A sociedade ela não existiria, ou então nós estaríamos muito ainda atrasados na Idade da Pedra, se a gente não pudesse se comunicar. Mesmo naquela época, os nossos ancestrais, muito remotamente, já se comunicavam. Se não pela linguagem, como nós a temos hoje, português ou inglês, pelo menos de maneira gestual, que seja por grunhidos, eles davam um jeito de se comunicar. Eles tinham que usar alguma forma de comunicação para usar as suas estratégias de caça, no relacionamento com as suas famílias e assim por diante. Aí nós entramos nesse conceito de comunicar corretamente ou simplesmente se fazer entender. Então nós temos que, de repente, adequar. Nós temos que verificar em que situações nós estamos e em que momento nós devemos, né, optar por um produto. Sim, o correto é se fazer entender, mas, novamente, o que nós falamos agora há pouco, o correto é se fazer entender falando corretamente. Então, a comunicação, ela implica a busca do entendimento. Ela implica a busca da compreensão. Para certas pessoas, você vai comunicar, você vai expressar uma ideia. Agora, o seu grande objetivo é que a pessoa lá do outro lado, ela consiga te compreender, ela consiga captar a mensagem que você está passando para ela. Então se trata de uma ligação. Nós temos aí uma transmissão de sentimentos e de ideias que podem ser feitos pela linguagem falada, pode ser feito pela linguagem escrita e hoje muito, né, está se discutindo inclusive a questão da linguagem corporal. Às vezes não é necessário você dizer que está triste. O seu rosto de repente já espelha isso. É um tipo de linguagem. Quando eu era criança, meu pai não precisava falar que ele estava bravo comigo. Bastava ele olhar, bastava ele dar uma franzida de testa ou torcer o nariz que automaticamente captava, olha, o Mar não tá para brincadeira não. Mas ele poderia muito bem expressar, olha, não gostei. Ou ele poderia escrever, continua assim que a gente se acerta lá na frente. Um recadinho escrito, formalizado. Todas as três formas são formas de você se comunicar. E principalmente quando ele estava bravo, pode ter certeza que eu conseguia captar a mensagem dele com muita precisão. Então a comunicação é isso. A comunicação é você usar símbolos, expressões, palavras para enviar uma mensagem. Então quando você está no trânsito, se você ver aqui primeiro o símbolo, você sabe que ali, se você entrar, você vai estar entrando na contramão. Que em um determinado ponto, se você ver essa placa, você tem que parar. Não precisa de ter um guarda te dizendo isso, falando isso. Não precisa ter um cartaz dizendo assim, pare, proibido estacionar, contramão. O símbolo, ele já te conecta com a ideia. Ele já te passa a mensagem. Antigamente nós tínhamos o telégrafo, que eram aqueles sinaizinhos, né, que eram enviados pela rede. Foi uma das primeiras formas de você usar dispositivos para se comunicar. Depois veio o telefone, agora na era da internet, e-mail e assim por diante. Então, de maneira geral, o que importa é a mensagem. Para você chegar até o receptor, essa mensagem ela tem que passar por um meio, ela tem que passar por um canal. Então, a mensagem é um sinal com algum significado para o comunicador e que transmite para o recebedor, que está lá do outro lado, qualquer conceito que este vai interpretar. Então, quando eu falo oi, eu posso falar oi, como eu posso, de repente, balançar a mãozinha no ar. Do outro lado, a pessoa está entendendo, a pessoa está me cumprimentando. Um exemplo simples de uma transmissão de ideias, né? De uma transmissão de sentimentos, da transmissão de uma mensagem. Nós temos na sociedade
alguns símbolos que deixam claros certas ideias. Por exemplo, na nossa sociedade, se a pessoa quer expressar o luto, ela usa o preto. Nem sempre isso é o padrão para todas as sociedades. Por exemplo, na Índia, se você quer expressar o luto, você vai usar o branco, ou seja, não usa o preto, né? Como essa senhora está aqui. Sentimento de tristeza, o véu branco. Então, repare, diferentes sociedades podem usar diferentes símbolos para demonstrar a mesma ideia. Então, basicamente, nós temos alguns elementos essenciais dentro desse processo de comunicação. O primeiro deles é a fonte, que é a origem da mensagem. Quem está enviando a mensagem, que muitas vezes se compara, se iguala com o papel do emissor. Por que há essa distinção, então? Porque nem sempre a fonte é o emissor. Mas na maioria das vezes, fonte e emissor são a mesma pessoa. Então, por exemplo, você pode ser o autor da mensagem e é você que está levando essa mensagem, é você que está transmitindo a mensagem. Então, a fonte é a origem, o emissor é quem envia a mensagem através da palavra oral, escrita, gestos, expressões ou desenhos. São as maneiras que você vai utilizar, então, para levar a mensagem. E o que é a mensagem? É o que a fonte deseja transmitir, podendo ser visual, auditiva ou então audiovisual. No caso de vocês, futuramente vocês serão administradores. Você vai ter que expressar aquilo que você quer que o seu subordinado, que o seu colega de trabalho faça. Então, você tem que utilizar de meios para comunicar essa mensagem. A fonte e o emissor é você. Como que você vai fazer isso? Você pode reunir a turma e, em uma reunião, passar de maneira oral aquilo que você quer. Mas você, administrador, de repente pode escrever um memorando, uma norma, um procedimento e colocar isso visível para que todos os funcionários leiam. Duas maneiras de fazer a mesma coisa. Você, fonte emissora, está colocando uma mensagem por meios diferentes. O importante é que o recebedor, que é a pessoa que lê, que ouve, pode ser um pequeno grupo, então você pode se comunicar um a um, uma pessoa, um pequeno grupo, uma pessoa, um grande grupo. Então aqui nós temos da mesma forma, você tem o recebedor e você tem o destino. Nem sempre aquele que recebe é o destino final. Na maioria das vezes, sim. Aqui nós temos o outro lado. Aqui, geralmente, o recebedor também é o destino. Agora, o ponto é esse. Que canal que você vai utilizar? O canal é a forma utilizada pelas fontes de enviar a mensagem. Então, na teoria, eles dividem esse canal em canal natural, que são os órgãos sensoriais. Você tem aí gestos com as mãos, gestos com o rosto. Ou então, você pode usar meios tecnológicos. E esses meios tecnológicos podem ser divididos em espacial ou temporal. O espacial dá uma noção de espaço, de distância. Então, o rádio atinge pessoas em diversas distâncias. Você pode atingir uma cidade toda, como você pode ter, por exemplo, na frequência AM. Você, aqui na cidade, você ouve uma rádio do Rio de Janeiro, por exemplo. Ou você pode ter um telefone, que você, através de uma ligação, você se comunica também com pessoas do seu bairro, da sua cidade, do seu país, ou mesmo do outro lado do mundo. E você tem, por exemplo, também a TV. A TV é um canal de comunicação. Um jornal vai transmitir notícias, é uma mensagem. O jornal vai transmitir a propaganda. A propaganda é uma mensagem. É uma publicidade que a empresa fala, olha, compre o meu produto, olha, estou lançando esse produto. É uma mensagem que você está recebendo. E temos os instrumentos tecnológicos temporais, que aí dá mais o conceito de tempo. Então, a mensagem ela é duradoura, a mensagem ela fica registrada e a mensagem ela pode ser vista diferente dos elementos tecnológicos espaciais sem uma perda de oportunidade. Quer dizer, ela não precisa acontecer naquele momento. A televisão passou o comercial, você não tem mais acesso a ele. Ok, ele tem um longo alcance, mas o comercial
te incentivando a comprar um determinado produto. Passou, acabou. O jornal, ele foi transmitido, acabou o jornal, você não tem mais acesso àquela mensagem. O aspecto temporal, ele é caracterizado por permitir que você tenha acesso àquela mensagem ao longo do tempo. Um livro, por exemplo, o livro passa uma mensagem, ele te conta uma história. O autor está comunicando algo. E isso você pode ter acesso na semana seguinte ao que o livro foi lançado, no mês seguinte, no ano seguinte, 10 anos depois, 20 anos depois. Nós temos livros aí de 1800, livros anteriores a 1800, e que hoje nós temos acesso àquela mensagem, né, permanentemente. E, da mesma forma, você pode usar o vídeo, fotografias para poder fazer o registro da mensagem, ou então mídias como vídeo, que podem ser utilizadas, então, para poder fazer o registro dessa mensagem e posterior recuperação. Então, dentro dos elementos essenciais, nós temos um fator muito importante que é o código, que é justamente esse conjunto de sinais estruturados. O código ele vai pelo canal. Então, você pode, de repente, ligar uma televisão. Ok, a TV é um canal que vai passar uma mensagem. Mas, de repente, você sintoniza na CNN, canal de notícias americano, você não entende nada do que a pessoa está falando. Mas você entende alguma coisa porque você está vendo imagens. Então, você tem uma ideia do que é aquilo. Vamos imaginar que você está vendo um acidente de carro, um incêndio. Desculpa ser tão trágico, mas é porque ali, visualmente, você está vendo a cena, você está vendo a imagem. Então você entende que o prédio está pegando fogo, você entende que houve um acidente, você está vendo a dor, de repente, da pessoa. Então, de certa forma, você está conseguindo interpretar a mensagem que o telejornal ele te passa. Apesar de você não entender especificamente o que está sendo dito. Então, quando a gente fala em dor, você vê a dor da pessoa que sofreu o acidente, você vê a dor da pessoa que está perdendo a casa em um incêndio, por exemplo. Essa é uma linguagem não verbal, esse é um código não verbal. Agora, a linguagem que o apresentador está falando é um código verbal, a língua inglesa. E existem alguns símbolos que a gente tem que tomar cuidado, porque eles podem causar uma interpretação diferente. Por exemplo, esse sinal que está na tela, nos Estados Unidos é algo tranquilo. Ele simplesmente está dizendo, olha, ok, beleza, compreendi, está tudo certo. No Brasil, se você ver esse símbolo, muito provavelmente você vai ficar muito chateado, você vai se sentir ofendido. Então, é um exemplo de um mesmo código, porém com usos diferentes em determinadas línguas, em determinadas culturas. Então, basicamente, aqui nós temos os elementos do processo de comunicação todos reunidos. Então, repare, do lado de cá nós temos quem? Do lado esquerdo, nós temos a fonte e o emissor. Do outro lado, nós temos o receptor, ou então o destino. Agora, a mensagem ela vai sair daqui e vai passar por um canal, seja ele qual for, para chegar até o receptor. Então, nós temos o que aqui? A codificação. Eu tenho que usar um código para transmitir a minha mensagem. Só que quando chegar do outro lado, o receptor ele tem que ser capaz de decodificar aquilo. Então, não adianta, por exemplo, eu me expressar na língua inglesa se o receptor ele é japonês e não conhece a língua inglesa. Ou um brasileiro e não conhece a língua inglesa. Vai ficar perdido. A mensagem ela não vai chegar. Vai chegar simplesmente um som. Okay? Então, o correto é você usar o mesmo código de modo que você faça a codificação e o receptor ele seja capaz de utilizar o mesmo código para fazer a decodificação. Então, trazendo isso para a nossa língua, nós temos que usar um linguajar que a outra pessoa do outro lado ela vai compreender. Então, de repente, se eu utilizo uma linguagem muito culta, um estilo muito
rebuscado, com palavras complexas, se o outro lado não entender, o que vai acontecer? Ele não vai compreender a mensagem. Isso ocorre muito, por exemplo, quando pessoas da área técnica vão fazer uma palestra e, de repente, elas começam a usar muitos termos técnicos, ou mesmo na administração, ou mesmo na economia. De repente, o economista está lá, pois é, então, o superávit primário, a balança comercial. Aí a pessoa do outro lado fala assim, não estou entendendo. Por quê? Porque aquele repertório não faz parte do dia a dia. Por mais que se use a língua portuguesa, você não está trabalhando no mesmo nível que a outra pessoa. Então você tem que adequar a sua mensagem para que ela esteja de acordo com o que a outra pessoa tem como experiência e que ele consiga receber então essa mensagem. Então, basicamente, a mensagem sai aqui do emissor, codificado, vai pelo canal e é decodificado pelo receptor. Como a comunicação ela ocorre de maneira bidirecional, ou seja, do emissor para o receptor, e o receptor, o que ele vai fazer logo em seguida? Ele vai devolver um feedback. Que é o feedback? É o retorno que a gente dá. Quando a gente fala para a pessoa, oi, João, e a pessoa responde, e aí, tudo bem? Ele está me dando um feedback. Sim, estou jóia. Ok. Há uma interação entre emissor e receptor. E o feedback retorna, então, por um outro canal, ou, de repente, pelo mesmo canal, de volta para o emissor. Então, esses elementos de comunicação, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque se você não os utiliza corretamente, pode ter ruído. Qual é o conceito de ruído aqui? Pode ser o próprio ruído mesmo, que seria no sentido de você manda uma mensagem e de repente tem uma máquina trabalhando perto de você, fazendo muito barulho, e a pessoa não entende muito, né? Tem uma charge que o cara diz assim, olha, você foi promovido, mas aí o cara não estava escutando direito, e aí o receptor ele falou assim, nossa, fui demitido. Quer dizer, ele não entendeu corretamente. Então, o que era uma boa notícia, de repente, vira uma péssima notícia. Por quê? Porque no meio do caminho tinha um ruído. E o ruído também pode ser interpretado como sendo essas palavras muito difíceis, né? Parte da mensagem ela chega, mas a outra parte ela é um tanto quanto complexa, a pessoa não consegue entender corretamente. Então, vocês no dia a dia têm que refletir sobre esses elementos e ver como que a sua comunicação ela é realizada para você tentar ser um pouco mais eficiente na sua comunicação, para que você consiga obter os resultados que você espera, seja para agradecer uma pessoa, para convencer uma pessoa, para passar uma recomendação ou uma ordem para que alguém faça aquilo que você espera que seja feito. E como eu disse antes, cada vez mais são utilizadas imagens ou então comunicação gestual. Então, por exemplo, hoje as empresas elas utilizam a sua logomarca, né? Elas tentam transmitir credibilidade através da sua marca. Então, quando a gente vê Ambev, a gente já tem ali por trás, né, a cerveja. Quando a gente vê Natura, geralmente nós somos remetidos à questão da sustentabilidade, à questão de produtos que respeitam a natureza. E nós temos também a linguagem corporal. Se a pessoa está sentada com os braços cruzados, significa que ela está na defensiva. Agora, se a pessoa está sentada com os braços atrás das costas, né, atrás do pescoço, numa posição de abertura, significa que ela está aberta, ela está disposta a te ouvir. Então, todo esse linguajar também é utilizado no processo de comunicação. E geralmente ele está ali, nas entrelinhas. E muitas vezes a boca fala algo, mas a sua expressão corporal te diz outra completamente diferente. Você está contente? Aí você diz um sim, porém de cara amarrada. Então você está sendo contraditório. Você está passando uma mensagem ambígua, né, com um duplo sentido. Então você também tem que observar a maneira como você se expressa, também de maneira gestual.
E aí, os pesquisadores dizem que, efetivamente, só o ser humano se comunica através de uma língua como código. Por mais que eles estudem que os golfinhos se comunicam, que os macacos se comunicam, mas até então, quem se comunica através da língua falada como um código, teoricamente até agora somos nós, os seres humanos. Então nós usamos a linguagem, que é uma faculdade, para nos comunicar, utilizando para isso uma língua. O que é a língua, então? É um sistema de códigos convencionados. Nós temos o alfabeto. Desse alfabeto, nós vamos montar palavras. Das palavras, nós vamos montar uma frase. E com as frases, nós expressamos as nossas ideias. Através da fala, que é um ato intencional, individual de vontade e inteligência. Nós usamos a nossa vontade. Se a gente não quiser, a gente não fala. Uma pessoa que, infelizmente, é desprovida desse recurso, ele vai tentar usar outro meio. Como, por exemplo, os surdos mudos, eles utilizam a linguagem dos sinais. Eles expressam a mesma mensagem usando um outro recurso. Então, esse ato intencional está relacionado com a nossa vontade de querer, individual, porque só nós podemos fazer, vai depender da nossa vontade, e para isso nós vamos usar a nossa inteligência. E aí nós entramos na questão do repertório. Para que haja comunicação, é necessário que o emissor utilize o mesmo código. Português, português, espanhol, espanhol, inglês, inglês, e também o mesmo repertório. Então, o que é o mesmo código? É a mesma língua. Eu consigo falar em português com uma pessoa em inglês? Depende. Se as duas pessoas, de repente, se elas sabem a língua do outro, até pode ser. Você fala em português, a pessoa decodifica do português para o inglês e fala em inglês, e de repente, não faz sentido. O correto seria o quê? De repente, todos, já que ambos sabem utilizar as duas línguas, padronizam e falam uma só. Que é o que nós fazemos. Língua portuguesa, língua portuguesa. Agora, entra aí a questão do repertório. O repertório é o conjunto vocabular de que se serve cada falante para expressar-se. Então, de repente, eu falo ambíguo. Aí alguém pode falar assim, ambiguidade, duplo sentido. Sim, duplo sentido, entendi. Quer dizer, quando eu uso a palavra ambíguo, eu usei uma palavra do meu repertório que de repente não é a mesma, não se encaixa, não está no mesmo repertório que a outra pessoa do outro lado. E aí surgem, né, os problemas de comunicação. Uma vez uma professora me contou que uma aluna dela foi fazer um discurso na escola e queria florear demais, queria falar muito bonito, e foi fazer uma homenagem ao diretor, porque ele é carismático, ele é muito terno, ele é muito atencioso, ele é bígamo. Aí todo mundo, como assim bígamo? Quer dizer, a pessoa tirou a palavra, achou bonitinho ali, não fez questão de ver aquilo que ela estava, né, pesquisar qual era realmente o sentido, e acabou dando um fora. Então, assim, a gente está falando muito, olha, fala corretamente, fala certinho e tal, mas todo cuidado é pouco. Não extrapole, o Ministério da Saúde adverte. Querer falar demasiadamente bem sem ter noção pode fazer mal à saúde. Então, tomem cuidado, estudem primeiro, entendam o sentido das palavras para depois se aventurar. Falar correto, novamente, não é falar bonito, não é usar expressões ou um repertório vocabular extremamente avançado, difícil. Não, pelo contrário, as pessoas que falam assim acabam pagando mico. O que nós queremos é falem o básico corretamente. Usem uma estrutura gramatical correta, utilizem o tempo verbal correto. Nós fomos, ok? Não nós foi. O foi, ele foi, terceira pessoa do singular. Nós fomos, primeira pessoa do plural. Então, a gente vamos. Não, a gente não vamos. Se vocês assistiram o primeiro vídeo que eu deixei para vocês,
que foi no sentido até de quebrar um pouco o gelo, mas é um vídeo bem legal, bem gostoso de ver. Vocês devem ter percebido isso, né? Nós falamos errado. Todos nós, uma vez ou outra, cometemos alguns deslizes. Agora, o deslize ele é aceitável, né? Ele é perdoável, mas falar incorretamente com frequência, e aí já não é muito perdoável. Então, por exemplo, nós temos aqui, nossa, eu comi uma salada maravilhosa na festa de casamento. Ah, é mesmo? Qual salada era? Ah, era uma salada mística. Quer dizer, puxa vida, deve ter sido feito lá no Casa do Esotérico, por exemplo, né? Deve ser uma salada divina. Ou então alguém vindo da Europa disse, nossa, a cidade que mais gostei foi Antenas. Não é Antenas, é Atenas. Aí a pessoa piora a situação. Nossa, que maravilha! Colocar uma antena paranoica. Não é uma antena paranoica, é uma antena parabólica. Então, aqui estão alguns exemplos, né, de uso incorreto. Então, aqui nós temos 2 níveis de linguagem. A língua falada e a língua escrita. Uma delas você vai utilizar para poder se comunicar. Na língua falada nós temos a língua culta, a língua coloquial, nós temos vulgar ou inculto, ou então a língua regional. Então, basicamente, a língua regional é aquela que nós utilizamos aqui no dia a dia. Então, o nordestino fala de um jeito, o nortista fala de outro, a pessoa em Minas fala de uma maneira, o carioca tem uma maneira de falar, o gaúcho tem uma outra maneira, né? Então, está passado, era-se setembro, e assim por diante vai, né? Depois vocês leem um pouquinho aí e tentem decifrar, tá? O causo mineiro. Então, na língua falada, nós temos também a língua grupal técnica, que é aquela língua mais, como o próprio nome diz, técnico. Então, o médico vai ter um linguajar, o cara de TI, da tecnologia de informação, ele vai ter lá todas as palavras que são específicas da área de atuação, o psicólogo também. Só que não é o correto você usar essa linguagem como o comum, conversando com um paciente ou com uma pessoa que não tem acesso a esse repertório, né? E também temos a língua grupal, que quando você está em um meio, né, em um grupo, que são as gírias, né? Véi, na boa, eu não uso essa bagaça não, mano, falou, tô vazando. Então, é uma maneira também de se expressar. Então, voltando aqui, a língua culta. A língua culta é aquela que vai utilizar corretamente a gramática, vai fazer corretamente a conjugação dos tempos verbais, que vai utilizar de palavras um pouco mais avançadas, né, com um pouco mais de estilo. A língua coloquial é aquela que geralmente nós falamos no dia a dia. E aí, de repente, em alguns casos, permite-se alguns deslizes, né? Você foi lá? De repente, você está se fazendo entender, de repente, a maneira como nós falamos no dia a dia. Ninguém fala, você foi lá. Nem sempre nós falamos assim. Por quê? Porque faz parte já da linguagem do dia a dia, né? Então, até costumam brincar, né? Antigamente era vós me se, você, agora é se. Vós me se, você e se. Cada vez mais a gente vem fazendo aí uma contração. Então, nesse caso, a língua coloquial é aquela língua dita no dia a dia, com alguns deslizes, com alguns termos, mas que de toda forma são compreensíveis. Agora, a língua vulgar ou inculta é aquela que você, né, faz uso de palavras não muito adequadas, ou então que você fala usando uma série de erros de português. A gente fomos, ontem nós foi. Essa faz parte da língua vulgar ou então da língua inculta. E a língua regional é aquela que nós já falamos, né, comentamos aqui no caso do causo mineiro. Então, cada região vai ter uma linguagem diferente, regionalmente aceita e compartilhada por aquele grupo. E uma outra maneira de se expressar é a língua escrita. E na língua escrita nós temos a língua não literária, que vai utilizar e que vai apresentar
as mesmas características das variantes da língua falada. Ela vai utilizar uma língua padrão, utilizar a maneira coloquial, inculto, vulgar. Basicamente, aquilo que a gente fala, geralmente nós escrevemos. Ou não. Às vezes nós falamos, você foi lá? Mas na hora de escrever um e-mail, na hora de escrever uma carta, você não vai escrever. Você foi lá? Geralmente você vai usar a norma culta, né, na sua comunicação escrita. Então a língua padrão é aquela que obedece a todos os parâmetros gramaticais, usando corretamente todos os parâmetros. A língua coloquial é essa língua cotidiana, então. Me faz um favor. Vai ao banco para mim? Para mim, e não. Você pode ir ao banco para mim? A gente geralmente não fala isso, a gente faz um corte ali, né? Você faz um favor para mim? E a língua vulgar ou inculta, como a gente disse, né, escrita, nesse caso, é o açúcar, com erro de português, né? A vassoura ao invés de vassoura, o queijo, o extratomate, no caso, uma lâmpada. E nós temos também, então, a língua regional. Deu-lhe com a baleadeira nos cascos, e o piá correu mais que palheiro em cancha reta. Uma típica frase. E aí nós temos a língua grupal. O cara vacilou, quer dizer, o cara marcou bobeira. O cara estava puxando um beck, quer dizer, o cara estava ali escondidinho, fumando uma droga. Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de fazer bagunça. O cara estava numa noia danada. Então esse cara é uma noia, né? Um noiado. Significa que o cara é um drogado. E assim por diante. São as linguagens grupais, né? Dar um rolê, a mina, né? E assim por diante. Queimou o filme. E por outro lado, nós temos a língua literária, que é basicamente utilizada por escritores. Então eles têm todo um estilo de escrita. Então, quando você lê um poema, você lê um livro, um romance, cada escritor ele vai utilizar um estilo diferente, que no nosso caso nós não vamos ver, nós não vamos estudar por não se tratar do nosso foco de atenção. Apenas para que vocês saibam que quando você lê um livro, às vezes alguns erros que estão ali, eles são provocados. Né? Por quê? Porque segue um estilo que o escritor optou ao desenvolver aquele texto. Bom, então já que há o risco de falarmos errado, então vamos ver alguns motivos. Sempre que a gente vai utilizar a língua portuguesa, existem, por exemplo, algumas palavras que vão gerar uma certa confusão, porque elas podem ser escritas da mesma forma, porém têm um sentido diferente, ou elas são levemente diferentes, o que causa muita confusão. Então vamos ver alguns desses conceitos para que vocês já comecem a aprender, já comecem a estudar, para futuramente estar utilizando nos textos de vocês. Então, o primeiro são os homônimos. Então nós temos os homônimos perfeitos, que são vocábulos com pronúncia e grafia idênticas. Então eles são homófonos e homógrafos. Fonia, homo, fono, fonia. Homógrafos, grafia. Então, por exemplo, a palavra são. São é a terceira pessoa do plural do verbo ser, eles são inteligentes. São, que significa sadio. O menino, felizmente, graças a Deus, está são. E são uma forma reduzida de santo. São José é meu santo protetor. Geralmente a palavra são vem antes do nome do santo, que começa com uma consoante. E santo antes do nome que vem com uma vogal. E nós temos os homônimos imperfeitos, que são os vocábulos com pronúncia igual. Então eles são homófonos, porém com grafia levemente diferentes. Então eles são heterográficos. Por exemplo, cessão, que é o ato de ceder. Você está cedendo alguma coisa. Ele me fez a cessão do livro.
Ou você tem a seção, escrita com C cedilha e com S, ou seção com S e C cedilha, que seria corte, subdivisão, secção. Você está seccionando alguma coisa. Então, a seção, que é parte de um todo, a seção administrativa da empresa, que seria o setor administrativo. Olha, passa na seção de recursos humanos. Ou então secção, corte, subdivisão. Então, ele fez uma secção, então ele fez um corte. E a sessão, que é o espaço de tempo em que se realiza uma reunião ou uma atividade. Por exemplo, uma sessão de cinema. Então, naquele horário vai passar um filme. Ok? Então, os homônimos perfeitos e os imperfeitos, que você tem que tomar cuidado na hora de, principalmente neste caso, escrever. Então, aqui nós temos alguns exemplos adicionais de homônimos. Espectador, aquele que assiste. Espectador, aquele que está na expectativa. Esperto, no sentido de perspicaz. E esperto, um perito, uma pessoa experiente, que tem expertise. Você tem o espiar, de observar. Ele estava espiando atrás da porta. Ou então o expiar, purificar, cumprir uma pena. Nossa, eu estou espiando todos os meus pecados. Ou então, extrato, camada de extrato social, né, uma camada social, ou extrato, aquilo que se extrai, o extrato de babosa, extrativismo, o acender de pôr fogo, ou o acender de subir, ascensão social. A pessoa ascendeu na empresa, significa que ela subiu hierarquicamente. O acento, sinal de escrita, acento circunflexo, ou acento, lugar para sentar. Apressar, de tornar rápido, apresse aí, por favor. Ou então apressar, eu estou apenas apressando a mercadoria. Russo, no sentido de grisalho cinzento, ou então russo, natural da Rússia. E assim nós temos vários outros que vocês podem estar pesquisando, são apenas alguns exemplos de vários outros que a gente tem na língua portuguesa. E nós temos também os parônimos. Aqui nós temos uma pequena diferença. Neste caso, os vocábulos ou as expressões apresentam semelhança de grafia e pronúncia, mas que diferem no sentido. Por exemplo, cavaleiro, o homem a cavalo, e cavalheiro, homem gentil. Não dá para você falar, nossa, aquele sujeito é um cavaleiro. Até pode, se ele for uma pessoa que anda bem a cavalo. Que cavaleiro! Nossa, o cara cavalga muito bem. Mas você não pode dizer, nossa, aquele cavalheiro anda tão bem a cavalo. E aqui também nós temos alguns exemplos. Absolver, de inocentar alguém, ou absorver, eu estou absorvendo o conteúdo da matéria. Arrear, que já que estávamos falando de cavalo, que é pôr o arreio no animal. Ou então arriar, abaixar, descer, ele arriou as calças. Vamos lá no final, delatar com dilatar. Principalmente em época de corrupção, os delatores são aquelas pessoas que denunciam, que entregam. E dilatar, alongar, o metal ele dilatou. Então nós temos aí também várias palavras que têm então tanto a grafia muito parecida, na hora de falar elas são muito próximos e aí a gente tem que tomar o cuidado para não fazer essas colocações erradas. Aqui nós temos mais alguns exemplos, então tanto nos homônimos quanto nos parônimos, vocês podem estudar essas diversas palavras, os seus sentidos, que futuramente nós vamos utilizar isso em exercício. Então por hoje é só, hoje era basicamente uma introdução nessa aula, mostrar aí o objetivo da disciplina ao longo do semestre, já mostrar a importância do processo de comunicação. Eu espero que vocês se atentem no processo de comunicação com os familiares, com os colegas, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, e que desenvolvam com muita sinceridade. Repito, é uma coisa que hoje nós temos que utilizar corretamente a língua. Em qualquer ambiente em que nós estamos sendo observados pela nossa postura, mas também pela maneira com que nós falamos. E, de repente, uma boa oportunidade de emprego, uma boa oportunidade de trabalho, de ascender socialmente através de um melhor emprego,
pode depender basicamente do seu conhecimento, mas também da correta utilização da língua portuguesa. Um abraço a todos e até a próxima aula.